tarde a todos. É um grande prazer estar aqui novamente, falando um pouquinho do idoso, de como a gente pode ver o idoso, como a gente pode identificar suas situações de agravo, como a gente pode melhorar a qualidade de vida. Então hoje a gente vai dar continuidade a esse assunto. É um assunto inicial, tem muito mais coisa para a gente falar, né? E a gente vai falar esses conceitos que são super importantes para todos que esbarram com o paciente idoso, né? Bom, então a primeira coisa que a gente tem que reforçar, e a gente tem visto isso massivamente na mídia, nos estudos, que a população está em franco envelhecimento, né? Aqui é um pouco da projeção do IBGE, da nossa pirâmide etária, e o que a gente vê é que a nossa própria pirâmide ela vem mudando de formato e em breve, em 2025, ela já vai ter praticamente perdido o seu formato de pirâmide. Em 2050 ela vai começar a ter até uma configuração até um pouquinho quase invertendo a pirâmide de 2000, né? E isso traduz o rápido envelhecimento que o Brasil vem sofrendo, né? A gente está com uma diminuição da taxa de natalidade, as pessoas estão vivendo mais e a gente está tendo que repensar todos os modelos, repensar as cidades, repensar os serviços para atender essa população tão específica e tão crescente. Eu chamo a atenção de todos que a população que mais cresce no nosso país, em velocidade de crescimento, é a população acima de 80 anos. Então aqui esse gráfico vem mostrando isso, né, que a população vai crescendo, a população octogenária, que era muito pequenininho em 2000, vem crescendo, e não é raro, e hoje eu diria até relativamente comum, a gente esbarrar com uma pessoa de 80 anos, uma honra, né, ter alguém de 80 anos perto da gente. Não é raro a gente esbarrar com alguém chegando aos 90, e também não é tão incomum a gente esbarrar até com pessoas chegando aos 100 anos e passando dos 100 anos. E por que eu estou trazendo esse dado? Porque essa população acima de 80 anos é uma população realmente estratégica, que tem necessidades diferentes, que precisa de um olhar diferenciado para a gente entender e melhorar a qualidade de vida desses indivíduos, né? Um outro dado muito importante, um dado epidemiológico que a gente tem visto e que está acontecendo no Brasil agora, é que enquanto aqui esse gráfico mostra, enquanto os países desenvolvidos, aqui tem a França, a Suécia, Inglaterra, enquanto os países desenvolvidos levaram praticamente 100 anos ou até mais para envelhecer, o que está acontecendo com os países subdesenvolvidos como o Brasil? Aqui tem o Brasil, eles estão envelhecendo muito rapidamente, né? A gente começou o processo de envelhecimento e a gente está envelhecendo e atingindo proporções da população com 20% da população idosa, a gente vai atingir isso em 2035, que em saúde pública é algo muito rápido, né? E isso está levando 10, 20 anos, 30 anos, né? Então isso quando não há preparo, isso pode trazer uma série de consequências que a gente vai estar falando um pouquinho, né? A outra questão interessante que a gente fala sobre envelhecimento e expectativa de vida, a expectativa de vida do brasileiro em torno de 75 anos. Porém, se a gente pensa num indivíduo que chega aos 60 anos, ou chega aos 70 anos, a expectativa de vida dele é maior. Na verdade, ele consegue, um indivíduo de 70 anos, né, aqui são as mulheres, se no intervalo, no percentil 50, se tudo der bem, se a pessoa chegou aos 70 anos, se tudo correr bem, ela consegue viver mais 15 anos. Ou seja, a pessoa que é idosa agora, se ela estiver bem, ela vai chegar aos 80 ou 90 anos, porque ela passou toda a sua infância, sua juventude, sua vida adulta, ela resistiu a uma série de agravos, né? Então essa é uma expectativa de vida relativa que a gente tem pensado bastante. E aí vem uma outra ideia importante em geriatria,
A idade de 75 anos tem sido colocada, inclusive pelo Ministério da Saúde, como uma idade estratégica para a gente avaliar aquele indivíduo acima de 75 anos. Por quê? Porque é onde a expectativa de vida média de quem chegou aos 75 anos fica em torno de 10 anos. Né? Aqui no gráficozinho mais escuro é aquela pessoa que está muito bem de saúde. Né? Então ela vai viver um pouco mais. Aquela pessoa que está mal de saúde, ela vai viver menos. Então, na média, pegando mulheres e homens, a expectativa de vida do brasileiro que chega, da pessoa que chegou aos 75 anos é em torno de 10 anos, no brasileiro um pouquinho menos. Então, é uma idade que a gente passa a ter um olhar diferente. Né? Então, a gente está vivenciando uma transição demográfica muito importante. A gente está vivenciando uma transição epidemiológica, que é a mudança do perfil das doenças. A população está envelhecendo e a população está mudando o perfil da sua saúde e das suas doenças. Enquanto antigamente as pessoas morriam por doenças infecto-parasitárias, com a melhora das condições de saúde, melhora da alimentação, do saneamento, a gente está passando por esses momentos mais vulneráveis, principalmente a infância, está sobrevivendo e está chegando à velhice e desenvolvendo o que a gente chama de doenças crônico-degenerativas. Então, isso que a gente chama de transição epidemiológica, né? A mudança no padrão das doenças. Então, hoje, os nossos pacientes, eles são repletos de doenças crônicas. E a gente vai entender a importância da gente olhar esse conceito em cima do idoso. Né? O idoso não é um indivíduo cheio de doenças. Ele é muito mais coisas que a gente vai tentar falar. E aí vem uma transição necessária que a gente ainda não começou, talvez muito devagarzinho, mas que já vem acontecendo fortemente, principalmente na Europa, que é a transição clínica, ou seja, mudar os modelos de assistência a essa população. Né? E aí vem um papel muito importante, tanto da geriatria quanto da atenção primária. Ter um olhar totalitário, né? No idoso não adianta a gente fragmentá-lo em um monte de doença, ter uma visão mais global do indivíduo vai ser muito importante. Já cortando alguma coisa que a gente ouve muito quando a gente trabalha com geriatria, é sobre a questão do anti-envelhecimento. Eu já falo para vocês que envelhecer é uma grande honra, a gente poder viver num momento que a gente vai envelhecer, se tudo der certo. E só tem uma forma de não envelhecer. E aqui tem 2 exemplos de pessoas que não envelheceram. Né, o Ayrton Senna e a princesa Diana, né, que morreram antes da velhice. Então, esse movimento que a gente tem visto até com muito marketing, de combater o envelhecimento a qualquer custo, isso não tem sentido. Envelhecer é algo natural, normal, é uma fase do ciclo de vida e que, se Deus quiser, a gente vai chegar lá e a gente tem tudo e vai chegar lá, né? E aí vem uma coisa boa. Para a gente envelhecer bem, os determinantes, se a gente olhar os determinantes de um bom envelhecimento, a gente vai ver que apenas 30% depende de fatores hereditários. Né? O resto, que vai depender do ambiente, 20%, e 50% vai depender das nossas escolhas, do nosso estilo de vida. Então, nós temos muita responsabilidade com o nosso envelhecimento. O envelhecimento começa muito antes da gente ser idoso. Né? Então, escolhas saudáveis são importantes desde o início da vida. Tá? Então, essa é uma notícia boa. Então, o que é envelhecer? Então, eu trago uma definição bem completa para a gente tentar entender o que é o envelhecimento, para depois a gente falar um pouco do idoso. Então, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, envelhecimento é um processo sequencial, individual, acumulativo, irreversível, ou seja, não adianta anti-aging, porque ele é irreversível, universal, não patológico, envelhecimento não é uma doença, de deteriorização de um organismo maduro próprio a todos os membros de uma espécie, de maneira que o tempo o torne menos capaz de fazer frente ao estresse do meio ambiente e, portanto, aumente sua possibilidade de morte. Essa é uma definição bem completa do envelhecimento. É importante a gente saber que existe todo um conhecimento em cima disso que está avançando. Né? A geriatria faz parte desse conhecimento. A geriatria é a especialidade médica que
capacidade de atender o idoso e as doenças da velhice. A gerontologia, num universo muito mais amplo, é o estudo do envelhecimento. Então a gente tem o profissional gerontólogo, que pode ser uma enfermeira que se especializou em gerontologia, pode ser um assistente social, pode ser um advogado que se especializou em gerontologia para estudar questões previdenciárias, né? Então qualquer profissional que se envolva no estudo do envelhecimento, ela estará estudando gerontologia. E aí, com conhecimento de biologia molecular, da própria geriatria, da própria envelhecimento, a gente está desenvolvendo uma ciência que se propõe ao estudar o envelhecimento, mas não como algo a ser combatido, para melhorar esse processo natural de todos os organismos vivos. A geriatria foi criada pela doutora Marjorie Warren, essa senhora inglesa, né, que é a mãe da geriatria. E eu trago a referência dela aqui porque ela já colocou desde o início, na sua percepção, alguns conceitos muito interessantes para a gente, que a gente usa até hoje. A doutora Warren, ela fez uma clara distinção entre envelhecimento e doença, né, que são os conceitos que a gente vai falar de senescência e senilidade. Ela falou assim: eu acho que uma das coisas que é importante para todos nós lembrarmos é a senescência ou o envelhecimento. Então a senescência é o processo de envelhecimento natural, normal, lento e gradual que todos nós estamos sofrendo no dia a dia. É um processo lento, fisiológico. E aí ela coloca também, se uma pessoa idosa de repente começa a cair, começa a ter apagões, essas são as frases dela, ou fica fraca muito rapidamente, ou começa a esquecer muito rapidamente, isso não pode ser explicado pelo envelhecimento normal. Isso tem que ter algum diagnóstico. E aí vem a senilidade, é um envelhecimento com a presença de doenças. Então, esses conceitos, eles são bem diferentes, importantes a gente entender. Então, o envelhecimento normal não é doença, é um processo lento e gradual, né? E a doença que acomete a população idosa é um outro processo diferente que precisa ser investigado. A gente não pode dizer que aquele velhinho está esquecendo, está com Alzheimer, isso aí é normal do envelhecimento. Não, é comum do envelhecimento, mas não é normal, precisa de um diagnóstico, precisa de um tratamento, né? Então aqui é um pouco a visão dos senhores e pacientes idosos que aparecem na nossa frente, que vão ser uma mistura do que eles envelheceram, né, as suas células, seus órgãos, eles vão estar envelhecidos, com o acúmulo de doenças crônicas que vão estar presentes nesse indivíduo, afetando tanto os aspectos psicológicos quanto aspectos físicos. Mas é bom separar esses dois termos, para a gente não fazer confusão e sair do preconceito, né? Bom, e aí a pergunta, quando a gente está diante de um idoso, né, quem é esse idoso na minha frente? Né? Isso é uma pergunta bem difícil, e a informação que a gente tem é que, na prática, a gente vê que é uma população talvez a mais heterogênea de todas as populações. Quando chega um indivíduo com 80, 85 anos no nosso consultório, a gente olha para ele e vê que ele é um ser com muitas possibilidades, que foi acumulando uma série de questões e cada um é cada um, né? Isso é muito importante a gente tentar individualizar. Por isso, a geriatria e o idoso, a gente precisa fazer uma coisa que está muito na moda, que é a medicina centrada na pessoa, individualizar, olhar aquele indivíduo como único. E é isso que é super importante a gente ter em mente. Há outro conceito muito importante, que aquele indivíduo idoso que está na nossa frente, ele é o acúmulo de uma série de condições que foram acontecendo durante a vida dele toda. E aqui a gente mostra um pouquinho do que é o idoso brasileiro. É o idoso que aparece nos nossos ambientes de trabalho, né? Ambulatório, atenção primária, enfim, assistência domiciliar. Como é que é o brasileiro na sua maioria, né? Geralmente, muitos nossos idosos tiveram mães com muitos filhos, muitas vezes foram mães na juventude, né? Foram crianças com diminuição de recursos, né? Com problemas de nutrição, de acesso à escola, né? E assim foram crescendo, viraram adolescentes que talvez não frequentaram a escola de forma adequada, nossos idosos têm uma escolaridade baixa, e foram
crescendo dessa forma. Muitos tiveram trabalhos informais, sem benefício, sem descanso, né, trabalhos duros. Muitos também adquiriram hábitos nocivos à saúde, que é um exemplo o tabagismo, e aí vão outros hábitos como o etilismo também, que a gente vê bastante, e esses indivíduos foram envelhecendo até serem um idoso que está na nossa frente. Né? Entender esse passado, essa história desse indivíduo é importante, a gente saber aquele indivíduo que está na nossa frente, reconhecer isso. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que tirar da cabeça de preconceito é que envelhecer não é um problema. Envelhecer é uma dádiva maravilhosa dos novos tempos. É uma honra, é um orgulho a gente estar vivendo nesse momento, né? Que a gente pode viver até os 80, chegar até 90 alguns, né? 70 já é uma realidade. Porém, envelhecer sem saúde que é o problema. E a gente vai falar o que é saúde. Quando a gente fala em geriatria, que a gente fala no idoso, o que é saúde, já que essa é uma população que chega para a gente praticamente com doenças crônicas. Ter ou não ter doença talvez não seja a resposta para dizer que uma população idosa é ou não é saudável, porque ela vai ter doença crônica. Eu que só trabalho com idosos vulneráveis aqui no Serviço de Geriatria da UFES, a gente faz uma triagem, então só entra idosos mais fragilizados, todos têm doenças crônicas. Então, dizer que o indivíduo tem ou não tem doença é muito pouco. A gente precisa ter um olhar mais aprofundado e a gente vai falar um pouco desses conceitos aqui para frente. Uma outra questão muito importante que virou um questionário, a gente tem que aprender a ouvir os nossos pacientes idosos. Eles têm autonomia, eles têm vontades, eles têm percepções. Um instrumento prático que está associado a desfechos adversos é entender como é que é a percepção daquele indivíduo da sua própria saúde. Então, o paciente que estiver na nossa frente, a gente perguntar como é que o senhor percebe a sua saúde. Se ele falar que a saúde dele é ruim, muito ruim, realmente ele tem mais chance de morrer, de adoecer, de ficar frágil, de ter perda funcional. Então, ouvir o idoso, né, é muito importante. O contrário também é verdadeiro. Uma pessoa fala, não, minha saúde está muito boa, me sinto bem, ele tem menos desfechos adversos. E aí a gente tem que também tentar repensar esse modelo social que a gente construiu do envelhecimento. Hoje, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, a gente vê o idoso como algo extremamente custoso. É um pouco do que a gente construiu. O idoso é caro, o idoso dá trabalho, o idoso precisa de alguém para cuidar dele, o idoso não produz mais, né? Ele não tem contribuição para a sociedade. Nós criamos esse modelo. Em algumas outras sociedades, o idoso tem um papel central muito importante. Em algumas sociedades orientais, como no Japão, ele é uma pessoa decisória que pode participar das decisões da família, do Estado, né? Então a gente tem que também repensar esse modelo, porque nós seremos idosos. Todos nós envelheceremos, se Deus quiser, e seremos idosos. E aí vem outras questões que também impactarão na questão social e que a gente vê no dia a dia, tanto no hospital quanto no domicílio, na atenção primária, vocês vão ver isso também cada vez mais. Hoje a gente ainda tem, os nossos idosos, eles ainda têm muitos filhos, né? Só que a gente está mudando. A nossa geração agora está tendo poucos filhos, no máximo 2. E aí vem uma pergunta: quem vai cuidar da gente? Né? Quem vai cuidar da gente se nosso Estado ainda não consegue cuidar da gente? Talvez a gente não tenha os filhos para cuidar da gente. E aí vem um problema que a gente vê muito comumente, o abandono social, né? Os pacientes idosos, muitas vezes com muitas necessidades, não tem quem cuide deles, e a gente vai viver isso cada vez mais, então a gente tem que repensar isso. E aqui eu coloquei também um outro problema, que é a geração canguru, né? Hoje o idoso que tem uma fonte de renda, ele às vezes sustenta uma família inteira que está desempregada, né? Então, se a gente não pensar nessas questões e tentar se organizar, a gente se organizar como sociedade, isso vai ter um impacto muito grande na saúde e na questão da sociedade como um todo. Bom, e aí, na revolução do envelhecimento, a gente também está mudando um pouco o modelo
o modelo que é envelhecer, né? Então, antigamente, quando a gente pegava uma pessoa que chegava aos 60 anos, ela chegava muito cansada, ela se aposentava, ela ficava no recinto, se for uma mulher, ela ficaria fazendo crochê, tricô, né? Mas essa geração de idosos, essa geração que está chegando agora na velhice, é uma geração totalmente diferente, principalmente essa geração pós-guerra, que os americanos chamam de geração baby boomers, né? É uma geração mais exigente e é uma geração que quer estar assim, quer envelhecer bem, quer estar ativo até onde der. Esse é um exemplo aqui dessa japonesa, né, que ganhou esse troféu aos 80 anos numa prova de natação, né? Então essa é uma geração que vai vir aí com muita força e com essa exigência, e é isso que a gente quer, né? Não é deixar o idoso quietinho no canto, esperando o tempo passar. Outra questão muito comum do envelhecimento, que a gente tem muita dificuldade de manejar, e a atenção primária tem um papel importante, é a questão das doenças crônicas. Uma característica dessa população é que elas têm 1, 2, 3, 4, 5 doenças crônicas. E aqui vocês vão vendo, conforme a curva vai escurecendo, o número de doenças crônicas. Conforme a gente vai envelhecendo, mais doenças crônicas, de tal forma que a gente tem populações que podem chegar a 8 doenças crônicas no mesmo indivíduo. E por que eu estou falando disso? Porque ficar focado apenas em uma doença, uma série de especialistas focais, não vai trazer a solução para o idoso, porque o idoso chega para a gente com 4, 5, 6 doenças crônicas. Então tem que ter alguém que vai fazer esse gerenciamento. E aí vem o papel importante da atenção primária, de ter essa centralização do paciente e encaminhá-lo quando necessário a algum especialista focal ou quando necessário ao geriatra. Então essa é uma característica muito importante. E aí outra questão também que a gente fala muito com os alunos, né? Às vezes a gente ouve que o paciente idoso ele é poliqueixoso, né? Ele vem com muitas reclamações, com muitas queixas. É que realmente isso acontece. E aí, se eu tenho um modelo de saúde muito fragmentado, e o nosso modelo é assim, ou seja, a gente vê o corpo como uma série de órgãos juntos, e assim a gente construiu as especialidades. Então eu tenho um especialista no coração, um especialista no sistema nervoso, especialista no estômago, especialista no intestino, né? E aí você pega um paciente que vem com muitas queixas realmente, a gente acaba colocando ele em risco, porque se eu pegar e escolher aqui os sintomas aleatoriamente, eu consigo encaixar ele em qualquer doença existente, né? E aí, às vezes, eu submeto aquele indivíduo a um tratamento ou ao método diagnóstico que pode comprometer a sua saúde, não necessário. Por isso, o papel do geriatra e o papel da atenção primária de ter um olhar total desse indivíduo, né? Isso é muito importante. Aí vem o que a gente falou, esse é o modelo médico atual, né? O modelo, talvez eu diria, do século XX, o modelo do século XXI, que a gente tem necessidade de avançar muito, que já a gente vem avançando, que é a atenção primária. A geriatria são as especialidades que têm essa visão mais totalitária do indivíduo, né? Porque se você separar o idoso em vários órgãos, acaba não dando certo, né? E aí, isso um pouquinho do que a gente falou, quando a gente pega sinais e sintomas no idoso, a gente consegue encaixar ele em qualquer doença. E aí vem outra crítica também. As doenças também foram construções para o adulto, né? Foram construções para o adulto e eu consigo pegar, às vezes, sintomas que não são daquela doença e jogar e encaixar numa doença. Isso a gente vê comumente na geriatria, né? Um idoso está fragilizando, está ficando mais cansado, mais lento, ele está ficando desequilibrado, ele pode erradamente ter um diagnóstico de depressão ou um diagnóstico de Parkinson e aí receber um tratamento, às vezes, perigoso e não benéfico para ele. Então, entender isso também é importante, que às vezes os manuais de doença não foram feitos para eles. E aí, como falar disso em doenças próprias e situações que a gente chama de síndromes geriátricas próprias dessa população? As síndromes geriátricas nasceram dos famosos 5 Is, e hoje a gente tem várias outras doenças que se encaixariam
nesse modelo de síndromes geriátricas, que a gente vai estar falando em algumas delas bem rapidamente, a gente pode aprofundar em outro momento mais. Iatrogenia, estabilidade postural, que são as quedas, né? Imobilidade, insuficiência cerebral, que são as demências, o delírio no ambiente hospitalar, incontinência urinária e fecal, né? Esses problemas muitas vezes não se encaixam naquelas doenças e são muito comuns nessa população, gerando grande impacto na qualidade de vida dos nossos idosos. E aqui algumas síndromes geriátricas mais modernas, né? Fragilidade, sarcopenia, anorexia da velhice, comprometimento cognitivo, né? As demências e comprometimento cognitivo leve, delírio, quedas, depressão, demência, polifarmácia, fadiga. Tudo isso são os novas síndromes geriátricas, problemas comuns de alto impacto e que não são corretamente diagnosticadas ou abordadas. Então, é isso um pouco que é o nosso indivíduo idoso. É um indivíduo com muitas doenças crônicas, o que gera complexidade, e com uma série de situações que são as síndromes geriátricas, que causam imenso impacto na sua capacidade funcional. Então, esse é um pouquinho do que a gente vê na nossa prática. E aí já é bem sabido que os modelos tradicionais médicos não foram construídos para o idoso. Os modelos, tanto hospitalocêntricos, os outros modelos, não foram feitos para eles. São modelos inefetivos e ineficientes. Aqui eu trago um artigo do JAMA discutindo isso. Idosos com múltiplas comorbidades, necessidades de saúde complexas, frequentemente recebem cuidados fragmentados, incompletos, ineficientes, inefetivos. Solução para isso: fortalecer a atenção primária e fortalecer a geriatria, né, para a gente ter um olhar mais específico da população idosa. Outro problema comum, vocês também veem muito na atenção primária, e que isso é próprio também da geriatria, é a iatrogenia, ou prevenção quaternária. Ou seja, o idoso, por ser vulnerável, ele às vezes é vulnerável ao próprio sistema de saúde. É um remédio que não foi feito para ele, que quando a gente dá com a melhor boa vontade, ele acaba tendo um efeito colateral que coloca em risco. É uma intervenção médica desnecessária, uma colonoscopia, um outro exame que não vai trazer benefício, vai colocar ele em risco. Então, prevenir esses indivíduos proteger, identificar esses indivíduos mais vulneráveis na população idosa, é o que a gente chama de prevenção quaternária, que é uma coisa muito importante da gente falar. E a iatrogenia, ela vai surgir de alguns aspectos. Primeiro, de populações vulneráveis. A iatrogenia e a prevenção quaternária vem muito da pediatria, porque a gente sabe que os recém-nascidos, principalmente, as crianças mais jovens, são muito vulneráveis ao próprio sistema de saúde. E essa ideia vale para o idoso também. Os idosos frágeis são muito vulneráveis, né? Um despreparo dos profissionais. A gente tem ainda uma carência enorme do conhecimento de geriatria e gerontologia na formação dos profissionais de saúde. Ainda tem instituições que não ensinam. As pessoas vão trabalhar com idosos e não vão aprender nada do idoso na sua graduação, vão ter que correr atrás. E uma série de intervenções. Hoje a Ciência e Saúde dispõe de uma série de intervenções que são, às vezes, usadas de forma aleatória, que vão acabar trazendo algum malefício ao indivíduo idoso. E essa é uma situação que a gente chama de polifarmácia, uma situação muito comum na geriatria, e que a gente tem que tomar uma série de cuidados. Isso acontece muito comumente, com o idoso tomando vários fármacos, dessa medicina fragmentada. É um especialista que dá 2, 3 remédios pensando no coração, o outro que dá para o diabetes, o outro que dá para a depressão, para o cérebro. Isso gera pacientes polimedicados. E aí vem a iatrogenia, a polifarmácia, que é um conceito de múltiplos fármacos ao mesmo tempo. Então a polifarmácia traz um conceito muito interessante. Se eu tenho mais de 5 remédios, é uma das definições de polifarmácia, eu tenho que ficar muito atento a esse indivíduo. Por quê? Se eu der um 6º remédio, ou mesmo 5º remédio para esse indivíduo, as interações entre eles são desconhecidas. Então eu já não sei mais se esse remédio está fazendo benefício ou se está trazendo malefício. E às vezes, muito comumente, aquele idoso vai ter um sintoma, um efeito colateral de algum fármaco.
né? E a gente fala muito isso com os residentes, com os nossos estagiários, alunos que a gente tem contato, que antes de você fazer um diagnóstico em geriatria, primeiro pense que aquele paciente pode estar tendo um efeito adverso de algum remédio. Revise os remédios, né? E aqui fica a mensagem: qualquer indivíduo que esteja tomando muitos fármacos precisa de um olhar diferenciado da equipe de saúde, né? Não é que a gente vai sair tirando tudo, a gente vai rever e tentar entender o benefício desses fármacos e alguma interação inapropriada. Outro conceito que é central na geriatria é a fragilidade. E aqui um pouco essa imagem traduz esse processo e esse entendimento do que é a fragilidade. Conforme a gente vai envelhecendo, na senescência que a gente falou lá no início, a gente vai diminuindo as nossas reservas, né? Os nossos organismos vão ficando mais vulneráveis, eles vão trabalhando de forma diferente, até o momento que as nossas reservas orgânicas são baixas. E aí qualquer agravo à saúde pode levar a algum efeito adverso, inclusive a própria morte. Então, esse é o conceito um pouco da fragilidade. Quando as reservas estão tão baixas, né, e aquele indivíduo fica muito vulnerável. É uma infecção, uma pneumonia no idoso frágil, que o paciente acaba indo para o hospital, fica mais tempo internado, complica, né? É diferente de uma pneumonia no indivíduo adulto, né? E assim vale para tudo. É o efeito colateral de um remédio que ele não tolera, aquilo pode levar a uma consequência desastrosa. Então, praticamente, é obrigatório a gente tentar identificar esses idosos mais vulneráveis, esses idosos chamados frágeis, né? Um dos eixos mais centrais da fragilidade, que também vem crescendo bastante esse conhecimento, é a sarcopenia. A sarcopenia é a perda tanto da massa magra quanto da função dessa massa magra, que se traduz em músculo, que acontece com o envelhecimento. Então aqui, se a gente olhar aqui esse corte de uma coxa de um indivíduo de 20, 30, 40, 50 anos, vejam que aqui, ó, cinza escuro é a quantidade de músculo, de massa magra. Aqui em volta tem essa quantidade de gordura. Conforme a gente vai envelhecendo, e se a gente não fizer nada, a gente vai chegar aos 80 anos com baixíssima massa muscular e muito tecido gorduroso. E o que isso importa? Isso importa muito. Isso é um conceito central da fragilidade, e esse indivíduo extremamente sarcopênico, ele vai cair mais, ele vai ter menos resistência a uma série, inclusive resistência física, ele vai fazer menos atividade física, ele vai ficar mais cansado, né? Então, isso também é bem interessante a gente falar. Esses indivíduos fragilizados, eles comumente desenvolve sintomas atípicos que a gente fala, e aí vem aquela questão da experiência, de conhecer muito bem, de estar atento ao nosso paciente. Nada melhor do que o médico e a equipe de saúde que cuidam de uma pessoa continuamente para conhecer e saber se aquele sintoma pode indicar alguma coisa mais grave, né? Do que uma equipe, às vezes o idoso vai para um pronto-socorro, vai para uma equipe que nunca o viu e não vai saber interpretar. Então a atenção primária, conhecendo o indivíduo, vai poder identificar esses sintomas atípicos. E essa ideia do sintoma atípico é muito comum, né? A ideia clássica de que o paciente idoso mais fragilizados, ele pode ter um infarto sem ter dor no peito. Ele pode ter, por exemplo, uma infecção grave, uma sepse, sem ter febre, né? E sem ter outros sintomas de sepse, sem ter leucocitose, etc. Ele pode ter uma peritonite, um quadro abdominal mais grave, que precisa de uma cirurgia, sem ter uma dor importante no abdômen. Pode ter um quadro depressivo com outros sintomas, né? E aqui vem alguns sintomas atípicos que a gente tem que estar atento. E eu sinalizei aqui talvez dos mais importantes. Um idoso que fica confuso de uma hora para outra precisa de uma atenção médica imediata, né? Então, por exemplo, às vezes o idoso faz uma sepse urinária, uma infecção urinária mais grave, ele não tem febre, ele não tem ardor, mas ele começa a ficar confuso, muito confuso. Isso a gente precisa saber disso, né? É difícil, mas é uma coisa que a gente tem que saber, que essa população tem sintomas atípicos. Eles não seguem aquela coisa do livro, do padrão. É uma população diferente. E aí, como a gente vem falando, essa questão da fragilidade. É a fragilidade o olhar central da geriatria. E
é a fragilidade um olhar central nas estratégias de saúde para abordar o idoso, porque nem todo idoso é frágil, né? O idoso que não é frágil, ele tem que ter uma assistência específica. O fragilizado, ele tem que ter um olhar mais pontual e diferenciado que a gente vai falar. Então, identificar o idoso frágil se torna estratégico em qualquer sistema de saúde, visto sua maior chance de eventos adversos como mortalidade, declínio funcional, iatrogenia e maior custo à saúde. Quando a gente não identifica, é aquele idoso que vai ficar muito tempo, que a gente não consegue prevenir, vai ficar muito tempo no hospital, vai abrir uma úlcera, vai deteriorar, ele entrou falando, ele vai ficar confuso, ele vai sair sem falar, né? Aquilo que todo mundo já esbarrou com uma situação dessa, que é extremamente desgastante, onerosa para o sistema e desgastante para todo mundo, tanto a equipe de saúde quanto para os familiares que cuidam desse indivíduo. E aí vem as decisões em cima da questão da fragilidade. Esse é o modelo que a geriatria preconiza, em tentar identificar a fragilidade e entender que as intervenções desses indivíduos são diferentes conforme a fragilidade, não conforme a idade. Eu posso ter indivíduos da mesma idade que eu vou ter intervenções diferentes. Por quê? Porque a fragilidade é diferente, a funcionalidade é diferente. Então, avaliando a fragilidade, se eu tiver um indivíduo melhor, robusto, que parece mais com um adulto, esse indivíduo merece toda a atenção específica que a gente faz para o adulto. Merece as intervenções diagnósticas. Não é porque ele tem 70, 80 anos, se ele está bem, que a gente não vai fazer os exames. Esse é um outro preconceito, né? Tipo, ele tem 80 anos, para que eu vou fazer essa cirurgia? Para que eu vou operar e colocar uma prótese se ele já tem 80 anos? Não é essa a ideia. Se ele está bem de saúde, ele vai se beneficiar, né? Conforme a gente vai fragilizando, e principalmente aqui mais embaixo, no indivíduo mais fragilizado, que a gente define que ele tem síndrome da fragilidade, esses indivíduos eles acabam sendo mais vulneráveis. Eles acabam não se beneficiando tanto de medidas tão invasivas. Então é um indivíduo que vai fazer uma cirurgia e não vai resistir, ou vai ter muita complicação. Então o olhar é diferente. E uma população intermediária que está fragilizando, mas não está totalmente frágil, a gente vai ter que individualizar. A gente vai ter que olhar caso a caso, ver as preferências do nosso paciente, o que é importante para ele, importante para a família, né, para tentar usar as evidências da melhor forma e de forma individualizada para aquele indivíduo. E assim vale para muitas outras coisas que estão acontecendo. Esse é um protocolo para o tratamento e abordagem do idoso hipertenso e com diabetes. Isso cada vez já está mais amarrado que, por exemplo, idosos muito frágeis e vulneráveis, as metas do controle glicêmico e as metas da pressão arterial, elas são diferentes. Esse é um exemplo prático que a gente vê no dia a dia e às vezes os colegas médicos, a equipe de saúde não compreende isso. Por exemplo, um idoso muito frágil, né, a pressão para ele, até 150 de pressão sistólica, é adequada. Se eu colocar ele com a pressão de 12, ele, às vezes, a pressão diastólica dele vai descer tanto que ele vai ficar tonto, ele vai cair, ele vai ter uma fratura. Então, os alvos são diferentes pelo perfil de fragilidade do paciente, não pela idade. Da mesma forma, o diabetes, hoje isso já está bem amarrado entre as sociedades de geriatria, sociedade de endocrinologia, que o idoso fragilizado, que tem uma demência, que está acamado, eu não vou tentar controlar a glicose dele como eu controlo de um adulto mais jovem. Porque se eu tentar fazer isso, eu vou trazer uma série de complicações como a hipoglicemia. Ele vai ficar tonto, ele vai desmaiar, ele vai ter uma isquemia cerebral, ele vai ter uma crise convulsiva. Então o controle da hemoglobina glicada, por exemplo, no diabético idoso frágil, é maior. A gente tem que ser um pouco mais tolerante. Ele também não vai ter tempo de ter todas aquelas complicações do diabetes, que levam muitos anos. Então, esse aqui é um exemplo, só para a gente entender essa questão. A outra coisa muito importante, que a gente está na era que a gente fica falando muito da medicina baseada em evidência, é o que a gente faz no idoso. Isso aqui é um guideline da Sociedade Americana de Geriatria sobre o manejo de idosos com multimorbidades, que a evidência científica dessa população é muito pobre. Por quê? Porque os idosos são tirados dos estudos.
todos os estudos científicos, a maioria deles não contempla essa população. E aí a gente faz uma medicina com os idosos baseada em extrapolação. A gente pega um conhecimento de uma população mais jovem e usa para o idoso. A gente está mudando isso, principalmente a cardiologia, a endocrinologia, a gente está tendo estudos mais detalhados dessa população, mas ainda é muito pouco. Então a gente tem que tomar cuidado e seguir um protocolo muito restrito no idoso, porque senão a gente vai levar ele à iatrogenia, né? E aqui é um pouco essa ideia, né? Quando a gente pega os idosos que estão nos estudos, são idosos que estão bem. Aquele idoso que a gente vê muitas vezes no dia a dia do consultório, vocês vão ver no domicílio, né? Um idoso fragilizado, com problemas geriátricos como demência, depressão, queda. Esses idosos não estão nos estudos. Então, entender isso é importante para a gente não seguir cegamente um protocolo simples de uma doença específica. Temos que individualizar o cuidado do idoso. Esse aqui. E aí vem um pouquinho das síndromes geriátricas, né? A queda, a gente fala que a queda talvez é uma das principais síndromes geriátricas. Como eu falei para vocês, se a gente olhar nos manuais de doença, a gente não vai ver queda, estabilidade postural. Mas é um problema de saúde pública no idoso. O idoso, ele cai por vários motivos, né? Ele cai porque ele está com problema de visão, né? Um problema auditivo, ele está com um sistema vestibular, ele está tendo uma tonteira, ele cai porque ele está esquecendo, ele está confuso, ele teve um delírio, ele cai por efeito adverso de remédio, é muito comum a hipotensão postural, alguns remédios causam hipotensão postural, então é importante avaliar a hipotensão postural em todos os pacientes idosos. Ele cai porque a gente viu que o idoso muitas vezes ele vai perdendo massa muscular, ele tem pouquinha massa muscular, ele não consegue se proteger da queda, ele cai porque ele está tonto, desequilibrado, né, as integrações do sistema nervoso central, né, ou alguma doença específica que afete o equilíbrio. Ele cai por fatores ambientais também, é aquela calçada que não é feita para o idoso, é aquela casa que não foi feita e ninguém pensou no idoso, né? Então a queda traz essa ideia de uma protótipo de uma síndrome geriátrica, um problema muito importante. E aqui, só para vocês verem, né, aprofundando um pouquinho, eu trouxe a queda porque é o que eu falei para vocês, a queda não está em nenhum manual de doença da medicina geral, mas quando a gente fala em geriatria, é algo muito relevante. 30% das pessoas caem com mais de 65 anos, e mais de uma sofre uma queda ao ano, e 50% reincidem na queda, né? O Brasil, as quedas ocupam a terceira causa de mortalidade em idosos, né? Segundo uma pesquisa da Fiocruz, 37,5% dos idosos entrevistados caíram no último ano, trazendo consequências como fraturas, medo de cair, que isso é uma coisa que traz um impacto horrível no idoso. É muito comum a gente ver no consultório idoso que está caindo, ele não quer mais sair, ele fica mais fraco, ele começa a ficar deprimido, ele não quer mais ir na rua sozinho, né? Perda de funcional, ele começa a não fazer as coisas que ele fazia sozinho, e ele precisa de um cuidador, e 19% evoluem para imobilidade, o que é um problema grave de saúde pública, que vão mobilizar um recurso, um cuidador, alguém da família, né? Mortalidade altíssima de quem cai e de quem fratura o fêmur, né? 20% em um ano. 50% das mulheres muito idosas caem pelo menos uma vez ao ano, ou seja, é um exemplo clássico que a gente tem que ter um olhar diferenciado para essa população e pensar nela nas suas necessidades, não na necessidade do adulto, ter um olhar específico para ela. Um outro problema grave, que é uma epidemia também, é o número de pacientes com demência. O envelhecimento é o principal fator de risco para a gente desenvolver demência, a principal delas é a doença de Alzheimer, que é só um dado que a gente sempre coloca quando a gente fala de demência, que a prevalência aqui em verde escuro de países subdesenvolvidos de demência vai subir muito, porque a população está envelhecendo rapidamente. Então, a gente vai toda hora encontrar pacientes com demência que têm necessidades específicas, tem que ter um olhar específico. Eles são por si só vulneráveis ao sistema de saúde, então a gente entender também isso e fazer um diagnóstico precoce. Às vezes o idoso está demenciando, ele está mais isolado, ele já não está saindo de casa, e às vezes esse diagnóstico leva muito tempo, até chegar no especialista, no geriatra, um outro especialista, ele já chegou numa fase mais grave. Então tentar entender né,
E aí a gente falou bastante que às vezes não dá para falar do idoso e avaliar sua saúde conforme as suas doenças. O que realmente é importante para o idoso é sua capacidade funcional. Esse é um marco de saúde. Eu posso ter idosos com muitas doenças que estão bem funcionalmente. Eu posso ter um idoso com uma doença única que está ruim funcionalmente. A capacidade funcional é a nossa capacidade de realizar as atividades de vida diária, as atividades avançadas de vida diária, ir no clube, se relacionar num centro comunitário, né, trabalhar, atividades instrumentais, ir no supermercado, usar o telefone, atividades básicas, poder fazer a transferência da cama para a cadeira sozinho, poder comer sozinho, poder se vestir sozinho. Isso que interessa, é aquele idoso ter autonomia e independência. A autonomia vai depender muito da nossa capacidade de decisão, então vai depender da nossa cognição e do humor. Por isso que uma demência ou uma depressão no idoso, dois problemas geriátricos comuns na geriatria, vão afetar a nossa autonomia. E a nossa independência, a nossa capacidade de executar alguma coisa, que vai depender dos nossos órgãos músculo-esqueléticos, ou seja, se eu sou um idoso que tem uma artrose grave, eu já não vou conseguir fazer as coisas que eu gostaria. E vai depender dos nossos órgãos de comunicação, nossa visão, audição e outros órgãos neurosensoriais. Então essa é a visão do idoso que a gente tem que ter. Se o idoso perdeu sua capacidade funcional, aquilo tem que ter uma resposta. Aquilo tem que incomodar a gente. E daí vem todas as síndromes geriátricas. Isso é um pouquinho que a gente falou. Autonomia e independência vão afetar a cognição, vão depender da cognição e do humor, a independência da mobilidade e da comunicação. Bom, e aí vem o papel e a relação entre a atenção primária e a geriatria. É muito importante que esse paciente idoso tenha assim, um olhar diferenciado na atenção primária. A atenção primária ela é fundamental, porque ela vai ter todos os pacientes idosos com ela. Identificar o paciente mais frágil, mais complexo, é importantíssimo. Rastrear problemas geriátricos também é fundamental, como demência e queda. Essas são estratégicas importantes para a atenção primária. E aí, em pacientes mais complexos, mais graves, com problemas geriátricos, o apoio de uma equipe de geriatria e gerontologia vai ser importante. Assim como o apoio da atenção primária para essa equipe, porque a atenção primária vai estar focada no ambiente do idoso, vai poder coordenar os cuidados de uma forma mais específica, porque vai estar lá, vai poder coordenar os recursos que aquele idoso tem, inclusive recursos comunitários, muito importante no idoso, Às vezes é a igreja, o apoio de algum órgão, ou o apoio do vizinho, Isso a atenção primária pode ajudar muito nessa interface geriatria e atenção primária, Então esse é um pouco que a gente recomenda, essa relação. A geriatria, para ela ser firme, ela tem que apoiar a atenção primária, porque o idoso vai estar na atenção primária. E aí vem os modelos de prevenção, que são importantes quando a gente trabalha no idoso, a gente entender também. Aquele idoso que está bem, ele pode ter a prevenção primária, que é estimular ele a fazer exercício físico, melhorar sua dieta, seus hábitos alimentares, cessação do tabagismo, do alcoolismo. A vacinação é importante, vocês estarem atentos, a caderneta do idoso tem a caderneta de vacinas, fotoproteção, questão do câncer de pele, a prevenção de doença sexualmente transmissível, a gente sabe que é uma população que tem um pouco de preconceito em relação ao preservativo, socialização para prevenir depressão, prevenir o isolamento, Secundário, um papel de diagnóstico correto de doenças, acesso a alguns métodos diagnósticos e terapêuticos para aqueles pacientes que precisam, então isso também é importante. Terciário é quando a gente já precisa de reabilitação, acesso a órtese, prótese, ter acesso à equipe de reabilitação, que isso é muito difícil, a gente tem muita dificuldade tanto na geriatria quanto eu sei que na atenção primária, um paciente que precisa de fazer fisioterapia, precisa de fono, Então isso tudo também está ligado à atenção terciária. E a quaternária é a proteção da iatrogenia, que a gente falou muito bem, Então esses modelos integrados a gente vai ter que individualizar e usar nos nossos pacientes, Tem muitos pacientes que vão precisar de todos os níveis de atenção.
E aí vem essa questão que a gente falou e reforça, né? A fragilidade e a capacidade funcional vão ser importantes para a gente definir o papel e aonde esse idoso precisa ser assistido e qual o olhar que ele vai precisar. De uma forma geral, indivíduos mais fragilizados, com síndromes geriátricas, com declínio funcional já estabelecidos, esses pacientes vão precisar do olhar do geriatra, né, da prevenção terciária, quaternária, obviamente em parceria com a atenção primária. Felizmente, esses são poucos. São os 20%, talvez, por aí, de 15% a 25%, que tem fragilidade instalada ou que tem problema geriátrico mais sério. O restante vão estar nessa roda maior e nessa aqui menor, que vão ser pacientes robustos ou com pré-frágeis. Esses, principalmente robustos, não precisam necessariamente do geriatra. Ele vai precisar trabalhar a prevenção primária e secundária de forma ótima, né, garantindo uma continuidade do envelhecimento saudável, né, com ações de promoção à saúde, palestras educativas, conscientização do tabagismo, conscientização da adesão terapêutica em relação à hipertensão, diabetes, né, e uma faixa intermediária de idosos vão precisar, talvez, uma interface mais próxima de uma especialidade focal. É um idoso não fragilizado, mas tem uma doença cardiológica grave, ele vai precisar da equipe de cardiologia, de cirurgia cardíaca, né? E alguns deles talvez da equipe de geriatria. Essa interface aqui, esse modelo hierarquizado, é um modelo que a gente tentar organizar o sistema de saúde para o idoso, né? A gente tem carência aí da atenção primária, tem carência de serviço de geriatria, né? Para a gente dar um segmento e começar a pensar já no nosso fechamento, olhar o idoso também precisa que a gente entenda ele de uma forma totalitária, como a gente vem falando. A avaliação funcional ela é fundamental, a capacidade funcional, mas não esquecer que ele tem necessidades múltiplas além da avaliação médica. A questão ambiental, então ir na casa do idoso, rever o ambiente, se é um ambiente seguro, se é um ambiente propício a ele cair, a iluminação, né? Questão econômica, a gente está vivendo aí um empobrecimento, uma crise econômica, isso afeta dramaticamente ao idoso, acesso à comida, acesso a uma série de recursos, a remédio, né? A gente está vendo uma crise de pacientes não estão conseguindo comprar os remédios, ter acesso ao remédio, questão espiritual, suporte social, né? A questão afetiva, isso tudo é como a gente deve olhar o idoso, né? De uma forma global. E para fechar, eu trouxe aqui um exemplo aqui de duas senhoras fictícias, mas para a gente entender o que realmente importa na geriatria, como a gente pode mudar um pouco esse aspecto. Aqui tem duas senhoras nascidas, as duas mineiras, nascidas no mesmo ano e no mesmo mês. Outubro de 1942, as duas têm 75 anos, né? Dona Silvia, aqui, regando o seu jardim, e a Dona Hilda aqui, alegre na sua cadeira de rodas. Vamos olhar individualmente cada uma delas? Se a gente olhar a Dona Silvia, ela, do ponto de vista médico, é uma senhora que é uma professora aposentada que já teve um câncer de cólon, retirou em 2010, né? É uma paciente que tem hipertensão, diabetes, dislipidemia, operou a catarata e tem um glaucoma que ela usa um colírio diário. Teve um infarto e tem uma doença coronariana em 2008 e colocou um stent. Tem uma osteoporose que ela está tratando e tem uma doença de refluxo. A gente contou aqui 7 doenças crônicas. Aqui está ela, a Dona Silvia. Já a Dona Hilda é uma agricultora que não trabalha mais. Ela tem uma hipertensão, uma osteoporose, uma artrose grave e fez uma cirurgia de quadril que acabou não conseguindo voltar a andar em 2014. A gente colocou para ela 3 doenças crônicas. E vejam bem como o número de doenças crônicas não é tão relevante. A Dona Silvia, mesmo tendo tido um câncer que ela operou e tendo todas aquelas doenças crônicas, como é que ela é funcionalmente? Ela consegue dirigir, então ela sai da sua casa que ela cuida, ela pega o carro, vai na cidade, compra tudo que ela precisa. Ela participa alegremente do seu baile semanal de idosos, ela dança alegremente, ela é uma pessoa muito ativa na sua comunidade.
Enquanto isso, a dona Hilda, que só tem 3 doenças crônicas, ela, a gente já viu que ela é cadeirante, ela precisa de um cuidador. Muitas vezes ela fica sozinha, não consegue sair, isolada, ela se sente triste, desanimada, né? Então, número de doenças, ou focar só na doença, não é tão importante quanto a gente garantir que esse indivíduo idoso possa ficar o mais tempo possível ativo, né, respeitando a sua autonomia e a sua independência. E a gente fecha por aqui. Eu quero agradecer e colocar essa frase aqui do Arnaldo Antunes, que não há nada mais moderno do que envelhecer, e eu espero que a gente envelheça cada vez mais e envelheça com saúde, né? E fico aí disponível para as perguntas aí. Muito obrigado.